Essa música ela não estava preparada para a gente cantar, mas eu senti o Espírito querendo ouvir isso de nós. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, eu sou teu lar. Vem e mude as coisas de lugar. Se quiser, o pessoal pode descer discretamente, se o Davi puder. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua habitação, Espírito. Eu sou teu lar. Abre comigo, se você tiver com sua Bíblia aí, em Atos capítulo 6, versículo 8. A gente está falando sobre o Espírito Santo, certo? Olha isso. Olha o que fala ali: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Próximo. Estevão estava cheio de Deus. O que acontece muitas vezes que eu e você estamos cheios de Deus? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, os da Sicília e Ásia, discutiam com Estevão. Próximo. E não podiam resistir o quê? A sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Próximo. Tá bom, pode parar por aí. Presta atenção aqui, gente. O Espírito Santo estava cheio de Deus. O Espírito Santo se movia através dele. As palavras dele eram cheias de sabedoria. E sabe o que aconteceu? Ele foi perseguido. E esses homens começaram a falar, inventaram falso testemunho para que ele fosse acusado. Mas eles falaram que Estevão estava falando contra o templo de Deus. Porque aqueles homens, naquela mentalidade, eles achavam que o templo era isso. E provavelmente, ao que dá a entender, Estevão estava falando que Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, agora habitava dentro de cada um. Agora o próprio Deus estava dentro de cada um. Agora Deus não está mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele está em nós. Nós somos o seu templo. Por isso que ele tinha o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus falava através dele. E aí você vai ler depois, se você quiser, Atos 6. Esses homens acusaram Estevão. Sabe como Estevão se defende? Ele começa a falar: bom, já que vocês são os entendedores, vamos lá. Vocês conhecem Abraão? Deus falou com Abraão. E aí depois veio Isaac. E aí ele começa a contar a história desde o começo. Abraão, Isaac, Jacó. E ele fala sobre Davi. Aí ele fala sobre Salomão. E ele está falando que Salomão ali construiu um templo, paredes. Mas olha aqui o versículo, quer ver? Ali, versículo 7, 48 agora. Do capítulo 6 ali até o capítulo 7 inteiro, e é um capítulo grande, ele está contando essa história. É Abraão, é Isaac, chegou em Salomão construiu um templo lindo. Só que aquele templo foi derrubado. E aquela galera falava assim: ai meu Deus, e agora? O templo foi derrubado, Deus não está mais entre nós.
Só que Estevão conhecia a mensagem de que o próprio Cristo, aquele que foi e enviou sobre nós o Espírito, o próprio Deus habitava dentro de nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em nós, nós somos o seu templo. Olha o que no 51, na verdade, bota o versículo 51. E aí depois dele falar toda essa história, ele está falando assim para a galera: homens, bota a NVI por favor. Dura serviço, não sei nem o que é serviço. Aí, povo rebelde, Estevão está falando, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Próximo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Presta atenção, está falando assim: vocês ouvem as leis, vocês ouvem a palavra de Deus, mas vocês não obedecem no seu coração. Vocês são cristãos, ou vocês são de Deus, daqui para fora. Daqui para dentro vocês são rebeldes, resistentes ao Espírito Santo. Próximo. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, ou seja, Jesus, em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, tipo assim: para de falar isso, dando fortes gritos, e lançaram-se contra ele, todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Paulo. Ou seja, assim, eles tiraram a roupa de Estevão, envergonhado, humilhado. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse adormeceu é uma outra palavra para dizer que ele morreu. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu pelo Evangelho. Presta atenção, quantos aqui querem ser cheios de Deus? Cheios do poder de Deus? Não quero te desanimar, mas Estevão estava cheio do poder de Deus. E aí as pessoas ao redor dele inventaram calúnias para que ele fosse acusado. Já aconteceu isso de alguma maneira com você? Pessoas inventando falsos testemunhos, pessoas confrontando ou duvidando da sua fé. Ah, você não diz que é crente e faz isso? Pessoas desafiando a sua fé, desafiando a minha fé. E aí a gente olha e fala: mas Deus, eu estou cheio de você, parece que as coisas dão errado. Prazer, cristianismo. E aí quando eles pedem, tipo assim, aí o sacerdote lá da sinagoga, ele fala: Estevão, se defende. E Estevão, em outras palavras, ele fala assim: vocês querem falar de história? Então vamos lá. Vocês querem falar de Bíblia? Vocês querem ser religiosos? Então vamos lá. Abraão, Isaac, Jacó. Eu imagino que aquela galera devia estar ouvindo aquilo e falar assim: ah, disso eu já sei, essa história eu já conheço 1000 vezes, já ouvi, já vim na igreja 500 vezes, já conheço essa ladainha. Mas no final Estevão chega e fala assim: vocês conhecem muito, vocês ouvem a lei de Deus, mas vocês não obedecem no coração. Vocês têm um coração duro, coração rebelde, vocês resistem ao Espírito. Ei, presta atenção, vocês podem ter ouvido falar milhares de vezes, mas vocês ainda não entenderam que Ele não está mais preocupado com templos feitos por mãos humanas. Ele quer habitar dentro de mim e de você. E aí aquela galera fica louca, leva ele para fora da cidade e apedreja ele. Alguém aqui já foi apedrejado? Às vezes a gente toma uma almofadada na cara numa guerra de travesseiro e já dói. Imagina pedra, gente. Mas olha isso, naquele momento que Estevão está para ser morto, cheio do Espírito de Deus, ele podia ter falado: Deus, me protege, assim como você fez com Daniel.
na cova dos leões. Deus me protege, assim como você fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha e não foram queimados. Mas sabe qual que é a reação de Estevão? Ele olha para cima, ele olha para os céus e os céus se abrem diante dos seus olhos. Então ele vê o trono de Deus, ele vê à sua direita o Filho em pé, e para ele aquilo é suficiente, a ponto dele falar: Deus, tipo assim, para mim já deu, recebe o meu espírito, Senhor. Isso aqui é vida. Mas você vai ser apedrejado. Mas eu contemplei o Filho de Deus à direita do trono. Senhor, receba o meu espírito, receba a minha vida como adoração. E por favor, olha o que ele pede: não impute o pecado. Tipo assim, Deus, essa galera está errando, mas não coloque o pecado sobre eles, eles não sabem o que fazem. Alguém lembra a outra pessoa que fez essa oração? O próprio Jesus na cruz falou: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas muitas vezes eu e você, mesmo tendo o Espírito de Deus dentro de nós, tomamos uma pedrinha, jogam na nossa cara e a gente devolve com duas. Aí alguém vem e faz alguma coisa, a gente já pensa em se vingar, em vingança. Nossa, às vezes atrapalha. E aí vem, e sabe o que? Aí as pessoas perguntam: mas tem que ser assim mesmo. Porque eu conheço a lei. E assim, olho por olho, dente por dente. Quem sabe que olho por olho e dente por dente está na Bíblia, inclusive? Às vezes tem gente que não, mas era uma lei do Antigo Testamento. Então olho por olho, dente por dente é inclusive uma das coisas que aqueles homens fariam. Eles ainda estavam debaixo daquele julgamento, mas duros de coração. Mas Estevão, um homem cheio do Espírito, ele fala assim: não, eu não ajo do mesmo jeito que o mundo. Uma voz do além: eu não ajo do mesmo jeito que o mundo. Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. Mas obrigado, porque os céus se abriram diante dos meus olhos e eu vi o Filho de Deus. Agora eu quero levar você rapidinho para outro texto. Efésios 5. Nem ouço sons de folhas. Acho que ninguém tem, né, Bíblia de papel. Olha Efésios 5. E aqui, Paulo está falando sobre, para aquela galera que aceitou a Cristo, que conhece a Cristo. E ele está falando assim: vocês não podem mais viver do jeito que vocês viviam. Se vocês entendem, se vocês têm o Espírito de Deus dentro de vocês, a sua vida precisa ser diferente. Você não pode ser igual ao mundo. E olha o que ele fala a partir do versículo 15. Olha ali: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Em outras versões fala assim: não se embriaguem com vinho, que leva a contendas, a brigas, a treta. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Próximo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntar, vinho lembra o quê? Vinho hoje em dia é coisa de chique, né? Mas o que ele está falando sobre o vinho? Vocês concordam comigo que é tipo uma bebida, aquela bebida que se a pessoa toma muito, vai sair de si? Agora eu quero fazer uma comparação com vocês. 3 coisas que vinho me remete. Por que as pessoas hoje enchem a cara? Já perguntou? Eu espero que você não tenha enchido nunca a sua cara. Mas você talvez tenha conhecido alguém que tenha enchido a sua cara, ficado muito bêbado. E eu não quero falar sobre o pecado
da bebedice em si, mas eu quero falar o por trás disso. Por que as pessoas bebem? Por que Paulo fala, e eu creio que o Senhor quer falar sobre isso, sobre nós hoje. Tipo assim, galera, não se embriaguem com o vinho desses dias. O vinho, para mim, quando eu pensei em 3 coisas. As pessoas, quando estão com muitos problemas, passando por grandes dificuldades, elas vão para o bar encher a cara. Já assistiu uma série que depois de um dia de trabalho intenso, a pessoa fala assim: vou para o bar. E não toma necessariamente uma cerveja, mas toma um uísque, um negócio. Quem já viu uma série assim, alguma cena assim? Por quê? Porque eu preciso esquecer dos meus problemas. Eu quero fugir, não quero pensar em nada, quero só encher minha cara. Por quê? Porque a bebida eu vou ficar muito louco e eu vou esquecer dos meus problemas. Outro motivo, porque eu não sinto alegria. Então eu preciso dar um jeito de sentir alegre. E como eu vou me sentir alegre? Se eu encher minha cara. Se eu encher minha cara, eu vou dar risada à toa. Eu vou dar risada. Já vira o bêbado chato? Você fala assim, oi. Parece alegre, não parece? Por frações de momentos, por minutos, parece alegre. E terceira coisa, tem gente que bebe porque se sente muito preso, muito, como se fossem várias barreiras, e a pessoa bebe porque fala assim, quando eu fico louco, eu não tenho limites. Vocês já ouviram essa frase? Eu vou beber porque daí eu fico sem limites, cuidado que eu fico sem limites. Fala o que passa na minha cabeça. Aí fala assim, não desafia nenhum bêbado, né? Você fala, eu duvido para um bêbado, já era. Por quê? Porque não tem limites. Mas isso, eu quero que a gente olhe para esse texto com essa perspectiva. Como se o Senhor estivesse falando para nós hoje. Galera, não se embriaguem com esse vinho. Qual vinho? Esse vinho que tenta encontrar no mundo a sua própria alegria. Esse vinho que tenta fazer com que você fuja do seu problema, da sua dor. Nem que seja por algum momento. Não se embriaguem com esse vinho que faz vocês fugirem do problema. Não se embriaguem com esse vinho que vocês acham que vocês vão encontrar essa felicidade. Não se embriaguem com esse vinho que aparentemente você vai romper os seus limites, você vai além. Isso é falso. Mas ele não para por aí, ele fala assim, mas sejam cheios do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus é aquele que guia o nosso coração nas nossas dores. Ele não quer que a gente fuja dos nossos problemas. Ele não quer que a gente fuja dos dilemas, das fraquezas do nosso coração. Não, Ele quer nos liderar nesse lugar. Mas sejam cheios do Espírito, por quê? Porque o Espírito é aquele que produz a verdadeira alegria dentro de nós. Aquela alegria que ninguém pode nos tirar. Ele é o único que pode produzir alegria a ponto de você quase ser apedrejado e você falar, mas eu vejo os céus abertos. Que alegria é essa, gente? Não existe vinho desse mundo que vai fazer com que a gente chegue até o fim no nosso cristianismo, sendo que a gente vai sofrer perseguição, angústia. Não vai. O único que pode produzir uma alegria que ninguém pode tirar é o Espírito de Deus. E outra coisa, não bebam desse vinho desse século, do vinho desses dias, mas sejam cheios do Espírito de Deus, porque Ele é aquele que verdadeiramente leva eu e você além dos nossos limites. Às vezes você pode olhar para dentro de você e você vai falar, mas eu sou tão limitado, eu sou tão fraco, e o Espírito Santo está tipo assim, me chama para junto de você, eu quero te levar além. Às vezes a gente ouve aquelas histórias de tipo, Deus vai nos usar para fazer sinais e maravilhas. Aí você olha para você e fala assim, mas eu? Sim, você. Porque o Espírito de Deus vai te levar além dos seus limites. Mas eu tenho vergonha de pregar. Fica tranquilo, seja cheio do Espírito de Deus, porque Ele vai te levar além dos limites. Quais são os seus limites? A vergonha, o pecado, a fraqueza, o sentimento de solidão. Fica tranquilo, sejam cheios do Espírito de Deus, porque Ele vai levar todos nós além dos nossos limites. Sabe por quê? Porque Ele não está preso por paredes, Ele está dentro de nós. A banda pode voltar.
Eu tenho orado diariamente, eu e Ana, diariamente, para que o Espírito de Deus venha sobre vocês, sobre mim também, lógico, porque se for só sobre vocês, eu ficar de fora, eu vou ficar muito louco, aí eu que vou tacar pedra, zoeira. Mas eu tenho orado para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, mas a gente precisa ter esse entendimento, de que Ele não é um Deus que está preocupado com paredes, com um lugar cheio de cadeiras, não, Ele está preocupado comigo e com você. O desejo do coração de Deus é estar aqui dentro, queimando no nosso coração. Por isso eu quero que isso queime dentro de você, esse conselho de Paulo, essa exortação de Paulo, de não sejam cheios, não bebam das coisas desse mundo. Em outras palavras, o mundo está cheio de vinho falso, o mundo está cheio de alegria falsa, que talvez te dê até uma sensação de alegria por algumas horas, mas no dia seguinte vai te dar uma baita dor de cabeça, e a tristeza que você bebeu para esquecer, no dia seguinte ela está lá. O problema que você bebeu para esquecer, no dia seguinte ele está lá. Você, aquela pessoa destemida, aquela pessoa corajosa quando bêbada, no dia seguinte a sua vergonha vai estar lá, o seu impedimento vai estar lá. Isso se não tiver uma foto comprometedora da noite passada. Vai estar lá. Mas o Espírito de Deus não, sejam cheios do Espírito de Deus. Alice, seja cheia do Espírito de Deus. As pessoas vão perseguir, as pessoas vão falar mentiras, as pessoas vão se acusar, mas deixa eu dar uma dica: não se defendam, olhem para o céu. Quem sabe o Senhor não vai permitir que os olhos de vocês sejam abertos e vocês vejam o próprio Deus assentado no trono. E aí você vai estar tão cheio de Deus, que você vai falar: Deus, esquece, eles estão querendo me atacar, mas o que é um ataque dos homens, quando eu posso olhar para cima e ver a sua glória? A gente está cantando isso hoje. Deixa eu ver tua face, Deus, deixa eu ver tua face. Ao mesmo tempo também eu sou tua casa, faz o que você quiser. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você entenda que isso é uma analogia, tá bom? Não estou falando só sobre o pecado de ficar bebendo, não. Mas eu estou falando sobre as coisas, os prazeres do mundo. Que às vezes uma rede social é como um vinho para nós. Às vezes um jogo é como um vinho para nós. Às vezes amigos são como um vinho para nós. Porque você quer fugir dos seus problemas, você fala: eu quero alguém perto de mim para falar baboseira, para fofocar. Não se embriaguem com esse vinho, mas sejam cheios do Espírito de Deus. E eu quero orar por isso. Vamos cantar, na verdade, antes dessa música. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo.